Salve, salve nação corintiana, aqui quem fala sou eu, Fernando Martins, e este é um novo produto que eu estou tentando criar, fazendo aqui na hora, meio que de improviso, mas que eu já estava pensando nisso há bastante tempo e que é um projeto para falar sobre futebol feminino do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Então, é isso, esse é o início desse projeto, piloto, primeiro episódio que eu aqui coloquei a minha câmera para gravar, coloquei umas luzinhas aqui, desenhei uma pautinha e falei, vamos gravar. Eu ainda não sei o nome, não sei exatamente o formato, mas vamos descobrir fazendo. Então, por isso que eu tô aqui, por isso que se você estiver me ouvindo, me assistindo, é com essa intenção e vamos ver o que sai, né? Então, bora pro podcast. Para começar, eu queria me apresentar, né? Meu nome é Fernando Martins, eu trabalhei no Corinthians nos últimos 3 anos e 4 meses, desde o fim de 2021. Trabalhei como videomaker, a maior parte desse tempo cobrindo futebol feminino, que é uma modalidade que eu sempre quis trabalhar. Durante meu tempo no Corinthians foi uma luta e que eu conquistei com muito suor ali para convencer as pessoas de que eu queria fazer cada vez mais só futebol feminino no Corinthians. Não queria participar de outras modalidades, nem no futebol masculino, nem outras que eu tive a oportunidade de cobrir, que foi massa. Gostei de todas as experiências que eu tive no clube, mas onde eu queria mesmo estar era no Corinthians. E ali eu fui campeão brasileiro 2 vezes ou 3, nem lembro mais agora. Acho que 3, né? Final de 21 cheguei já sendo campeão. Aí 22 também, 23 também, 24 também. Então, na real, foi 4 vezes campeão brasileiro, mas que eu participei mesmo efetivamente foram os 3 últimos títulos. Bicampeão da Libertadores 2023 2024, com participação ali ativa, presente, né? Tanto na Colômbia em 2023 como no Paraguai em 2024. Também campeão paulista, campeão até da Copa Paulista, campeão da Supercopa também, todos esses anos que a gente participou. Enfim, sempre gostei muito do ambiente, sempre gostei muito de estar por perto. E eu saí no final do ano, foi uma decisão do clube, mas também era uma decisão que eu também já estava pensando. E, enfim, não quero entrar nessa conversa, não acho que é sobre isso, mas eu saí e de alguma forma eu sempre pensei como eu posso continuar por perto da modalidade e do clube. Eu não vou estar perto presencialmente como antes, mas eu sempre gostei muito de acompanhar ali o dia a dia, de assistir os jogos, de entender algumas coisas, tentar entender, né? E eu acho que dá para continuar tentando ter esse olhar sobre o clube, mas passando isso mais diretamente para alguma pessoa que queira ouvir ou me ver aqui, né? E saber um pouco do que eu penso, do que eu enxerguei, do que eu aprendi através desses anos. E também sempre gostei muito de estudar futebol, de estudar principalmente a parte tática, então acho que esse vai ter um pouco de foco nisso, eu acredito, aqui nesse produto. Mas também falar um pouco, enfim, sobre outros aspectos do jogo, seja o físico, mental, técnico, mas eu acho que o tático é onde eu vou querer mais tentar entender, e eu acho que tem um desafio, se isso for um produto de áudio, em como isso ser uma coisa didática e que possa ser transmitido através só da voz, ou se tiver vídeo, se eu vou conseguir produzir algum materialzinho para acompanhar, esse tipo de coisa eu vou descobrir fazendo, assim, eu não sei como vai ser, mas eu quero tentar. E talvez a melhor forma de fazer isso seja fazendo. E aí depois a gente descobre nome, se vai ter logo, qual o exato formato. E é isso. Acho que a primeira questão dentro disso tudo, né? Eu já respondi de alguma forma, mas o porquê fazer um podcast, eu acho que entra um pouco nessa questão que eu já falei, de querer me manter próximo. Mas eu também estava ouvindo essa semana o episódio 500 do podcast Bola Presa, que é um podcast de basquete, do Danilo e do Denis, e que eu gosto muito, acompanho já faz uns 5 anos, e eles estavam falando nesse episódio especial, que foi feito inclusive num teatro, com toda a pompa ali como merece, esse belo produto aí que eles criaram, e eles estavam falando, né, do porquê fazer um podcast, e eles estavam muito falando, né, de ter alguma coisa relevante para falar, de quando eles começaram a fazer isso 10 anos atrás, que tinha pouca gente fazendo basquete no Brasil, com conteúdo em português. Hoje já tem bastante, mas naquele momento era pouco. E eu pensei, acho que o futebol feminino tá nesse timing, sabe? Já tem bastante gente falando, mas, por exemplo,
as principais coberturas que o Corinthians tem hoje são páginas assim de Instagram e nas redes sociais. E até agora eu não vi nenhum podcast ou um produto em audiovisual focado que fosse interessante, que me agradasse, ou pelo menos eu não achei ainda, ou mesmo se tiver é um ou dois, enfim. Então tem espaço. Eu acho que o futebol feminino está crescendo muito, precisa desses espaços. Então é um pouco disso, do porquê que eu resolvi fazer esse podcast. Sobre o formato, eu ainda não sei exatamente como vai ser. Uma coisa que eu sei que eu não quero é que seja uma coisa meio de cobertura diária ou semanal do clube. Eu acho que é difícil não falar disso, porque sendo específico num clube só, a gente vai se pautar muito nos jogos e nas notícias que forem aparecendo durante o ano. Mas eu não quero que seja sobre isso uma cobertura, sabe? Essa semana aconteceu isso, vamos falar sobre isso. Então, que nem agora, vai ter o jogo, a gente vai falar do primeiro jogo da temporada, mas é mais sobre esse início de temporada e sobre algumas ideias que vão surgir nesse primeiro jogo, mas falar do contexto, falar um pouco do contexto da competição, do contexto do elenco, né? Do que esperar nessa temporada. E acho que isso é uma boa abertura para o podcast, mas eu não quero, por exemplo, fazer um outro podcast no segundo jogo, depois outro no terceiro, outro no quarto, sabe? E ir acompanhando assim. Mas eu acho que de vez em quando ele vai ser guiado por isso. Entretanto, eu quero deixar aberto aqui a possibilidade de, por exemplo, no futuro, talvez, eu poder, de repente, conversar com alguma pessoa do clube, um atleta, ou algum membro da comissão, torcedores, ou a participação de outro jornalista, de algum convidado, enfim, alguém que possa querer somar a produção de conteúdo sobre o Corinthians, futebol feminino. Então eu não sei ainda exatamente qual vai ser o formato disso, mas vamos fazer e vamos descobrir juntos. Eu espero que seja massa, que eu consiga me colocar aqui para vocês, que eu consiga falar, expressar o que eu penso, que eu peço também paciência, né, nesse processo, porque é um processo difícil de aprendizado conjunto, que a gente coloca a cara a tapa aqui e se expõe. Isso é uma coisa doida. Eu até pensei em não ter vídeo, porque a partir disso eu acho que vai vir muita coisa junto. Mas estamos aí, assim. Eu acho que esse é o formato hoje. Eu acho que não ter o rosto não vai bem nas redes e não vai bem, enfim, em outros contextos que talvez chegue menos nas pessoas. E claro, se a gente está fazendo, a gente quer que alguém veja. Não acho que isso aqui vai ser feito para ter um enorme sucesso ou que é para alcançar um outro lugar. Eu acho que é uma coisa que eu quero fazer para me distrair, para eu continuar acompanhando, e algo que eu gosto, assim, que vai me motivar a parar para ver os jogos com atenção, não só assistir, mas estudar o jogo, baixar o jogo e tentar entender alguns aspectos do jogo, algumas decisões, e tentar transmitir isso de alguma forma para quem quer que esteja do outro lado dessa telinha acompanhando, né? Então é meio que isso. E vamos ver qual é que é. Vamos só fazer. E depois vocês me contam aí se funcionou, se não funcionou, o que pode melhorar, o que não pode. Se eu falei alguma bobagem, já me desculpem antecipadamente. Eu não quero... eu espero não incomodar ninguém com esse produto. Eu quero só somar, quero ser respeitoso. Quando eu não for, quero ser avisado. Quero construir pontes aqui, não muros e não barreiras. Eu espero que, por parte do clube, esse produto não tenha nenhum problema, não tenha nenhum impeditivo. Eu sei que tem questões éticas envolvidas e que eu vou tentar, ao máximo, entendê-las e respeitá-las. Mas também acho que faz parte, né? Um projeto acabou, ficou para trás, eu amei estar ali, foi um sonho que eu realizei e agora estou aqui tentando realizar outro, sim, dando uma continuidade nesse processo e quero fazer isso da forma mais interessante e respeitosa possível, não só com o time, com o clube, mas também com os torcedores, com outros jornalistas, outras pessoas que acompanham a modalidade, o clube, enfim. Então é um espaço aberto, que todo mundo pode falar o que achar, mas também disso, de construção e aprendizado aí. E é isso, vamos para cima. Esse é o primeiro episódio piloto do podcast, do produto audiovisual sem nome, mas que se pretende falar de Corinthians futebol feminino. Vamos lá então. Bom, para começar, né, não poderia ser diferente, a gente tem que falar do início da temporada, né? O clube vem de um contexto que é muito interessante, assim, de observação, assim, e eu acho que eu tenho bastante coisa para agregar, porque eu vivi lá dentro, né, nos últimos anos,
e eu sei de bastante coisa que aconteceu e que acontece lá dentro, mas eu não quero usar disso para falar aqui. Eu quero falar do que vem pela frente, mas com a cabeça de quem já entendeu algumas coisas que acontecem ali, né, e que entende alguns contextos, de estar dentro de um vestiário, de entender algumas decisões, e eu quero muito aqui tentar entender alguns processos e passar isso de uma forma massa para quem está vendo, para quem está ouvindo, enfim. E aí é isso, né, o ano começou, o clube, né, o time feminino do Corinthians já está há cerca de 2 meses em treinamento, e no final de semana, no domingo, realizou a sua primeira partida da temporada, né? E é uma partida muito legal de analisar, porque ela vem de um contexto de muitas mudanças, né? Para começar, eu acho que acima de tudo, esse é um ano de afirmação para o Lucas Piscinato, né? De tranquilidade, aliás, a afirmação já foi, né? Esse é um ano de que ele pode ser ele de verdade, sem se preocupar muito com o entorno, porque agora ele já está mais em casa, vamos dizer assim. Acho que 2024 foi um ano muito difícil para o Lucas, apesar de ter ganhado praticamente tudo, né? Só não ganhou o Paulista, mas Libertadores, Supercopa, Brasileiro. Venceu e venceu bem. Vencemos, aliás, mas é isso. O clube foi muito bem nesse processo. Resultados vieram, mas também junto com muitas críticas. E por quê, né? O contexto todo mundo já sabe. Corinthians, desde que foi reativado lá atrás, ficou sob a batuta de 2 pessoas que reconstruíram esse projeto praticamente do zero, que foi a diretora Cris Gambaré e o técnico e também uma espécie de manager, né, que é o Arthur Elias, né? E depois de 8 anos juntos e todos os títulos possíveis, muito sucesso, eles foram para a seleção. Foi contratada uma nova comissão, né, sob a batuta aí do nosso querido Lucas Piscinato, que é um grande técnico, teve um grande trabalho no São Paulo, no Internacional. Com certeza ali o Arthur deu um aval que seria um bom substituto para ele. E é isso. O ano passado foi um ano que não importa quem viesse, né? Acho que esse cargo era o cargo mais difícil da modalidade no mundo naquele momento, que é substituir o Arthur Elias e todo esse projeto que foi construído ali, e também, claro, né, a Iris substituindo a Cris. Então, grande desafio. Quem viesse, podia ser o Guardiola do Barcelona, podia ser o Guardiola do Manchester City, esse técnico histórico do futebol masculino. Se fosse ele, lido como o melhor técnico do mundo, talvez da história, ele ia passar dificuldade para substituir o Arthur Elias, porque não existe outro Arthur Elias, não existe outra pessoa, pelo menos que a gente saiba, que conheça tanto do futebol feminino como o Arthur Elias. Tanto de ter passado pelas mãos e pela cabeça dele todas as atletas possíveis, das que estão em alto nível, né, do futebol brasileiro. É muita gente mesmo que ele treinou nesses anos, tanto no Corinthians como no Audax, no começo do projeto, quando ainda não era Corinthians, quando, enfim, teve a fusão, enfim, depois no Corinthians, agora na seleção. Muita gente passou por ali, ele conhece muitos atletas, conhece muita modalidade, acompanhou essa construção da modalidade. Então, ele tinha um domínio muito grande de todos os aspectos do jogo, do clube, e com o que fizeram que ele tivesse essa trajetória maravilhosa ali. E a missão de substituir ele é uma missão dificílima, e o Lucas veio e teve uma temporada de muito sucesso, né? Os resultados vieram, mas também vieram muitas cobranças, porque, é claro, qualquer um que viesse, como eu falei, seria cobrado infinitamente, porque estavam acostumados com outro trabalho, né? Então é normal isso, era já esperado. O Lucas passou muito bem por isso, ele teve um mental muito bom para aguentar as críticas, muitas delas, na minha opinião, injustas, porque na minha visão, e isso é uma coisa que eu quero trazer bastante aqui nesse projeto, primeiro que é de falar de contexto, acho que o contexto é essencial, e o segundo é de falar de trabalho. E é muito fácil a gente que está aqui fora confundir trabalho com a nossa opinião, o nosso jeito de pensar. Eu, como alguém que se propõe a comentar sobre a modalidade, sobre o futebol feminino do Corinthians, eu não quero falar o que eu penso, o que eu acho, exatamente qual seria a minha visão sobre aquele fato. Eu quero tentar entender qual é a visão que, no caso hoje, o Lucas sendo técnico, qual é a visão que ele teve para tomar tal decisão, o que ele está pensando, o que as atletas estão pensando, qual o comportamento dele, o comportamento delas, individualmente, coletivo, o que pode justificar essa escolha ou aquela. Eu gosto de tentar entender a cabeça da outra pessoa e tentar traduzir isso
para quem tá vendo e talvez não tenha ali, não consiga, não possa parar e dar uma atenção e ver com calma, enfim, assistir o jogo com detalhes, entender algumas decisões, ouvir entrevista coletiva também é sempre importante para tentar entender a cabeça de um treinador. Então é muito mais sobre entender isso e aí sim avaliar se existe um trabalho, se existe uma coerência dentro do que a própria pessoa acredita ou não. E eu, nesse ano que eu convivi dentro da comissão técnica ali do Lucas Piscinato, do Breno, enfim, do Luiz Guilherme, de todo mundo que está ali dentro, eu vi muito trabalho. E isso é inegável. E para mim é isso o que importa, assim. Não é se eu gosto ou não, se eu queria que o time jogasse assim ou não. Isso não interessa, sabe? Como eu acho que o time deveria jogar. Mas sim o que ele acha e se ele está conseguindo chegar lá. O que ele entende de futebol, como deve ser jogado e se ele está conseguindo chegar lá. Para mim, isso que importa. Aí se essas ideias funcionam ou não, a gente vai, né, aprofundando isso. Mas acima de tudo tem que ter trabalho. E trabalho ali tinha e tem. E vai continuar tendo. Então eu sou aqui uma pessoa que nunca duvidei do trabalho dele e da comissão. Continuo acreditando nisso. Mas tendo a total ciência que é isso. Não é o Arthur, é outra pessoa. Ele sempre falou isso desde o primeiro dia que ele chegou. E que ele está se colocando e ganhando seu espaço, fazendo seu nome. O ano passado foi um ano muito difícil nisso, mas esse ano acho que ele vem com mais tranquilidade, já com as pessoas entendendo um pouco do estilo dele, as atletas já conhecem ele, agora teve várias saídas no elenco e novas pessoas chegaram e com indicação dele, com aval dele, então acho que isso muda bastante coisa, né? É um elenco que foi formado por ele. Quem estava ali trazido pela outra comissão e não gostou, de repente já teve a oportunidade de sair, talvez sim, talvez não, isso é difícil de saber, mas enfim, tenham esse período, né? Essa aprovação já foi feita e agora é desfrutar e fazer um trabalho de uma forma mais tranquila, sem talvez a mesma pressão, talvez de ser, sei lá, de uma demissão, de achar que talvez não convença. E ele mostrou sim que dá para confiar nele. Conquistou 3 títulos de 4 possíveis, enfim, muito êxito aí na temporada passada e agora inicia uma nova, né? E essa nova, qual é o contexto atual? Bom, só pra gente lembrar, né? No final do ano, a gente teve inúmeras saídas do time, como a Isabela, que foi pro Cruzeiro, tô até lendo aqui, batendo o olho para não perder nenhum nome, né? A Ju Ferreira, que foi pro Flamengo, a Fernanda foi pro Flamengo, Carol Tavares pro Bragantino, Milene foi pra Ferroviária, a Mari Camilo saiu, goleira. A Jennifer, né, foi pro futebol mexicano também. Yasmin foi pro Real Madrid. Gabi Portillo foi para os Estados Unidos, né? Enfim, muitas saídas. E vários outros novos nomes chegaram, né? Então, a gente lembra aí que, né, que chegou a zagueira Letícia Telles, a Thaís Regina, a Thaís Ferreira. A Juliette voltou pro clube. Aí a Andressa Alves realizando o sonho dela, né, de jogar no Corinthians, enfim. A Dayana Rodrigues, que era do Grêmio, adversária desse final de semana. Juliana Passari do Palmeiras, Letícia Monteiro e Ariel Godoy, né? Foram esses os reforços e é com esse elenco que a gente vai jogar esse ano. E aí, né, na primeira competição do ano, Supercopa, primeiro adversário Grêmio, na casa delas, lá no Rio Grande do Sul. O Corinthians, ele foi a campo com a seguinte formação, né? A Lelê, titular no gol, de volta titular absoluta, né, do gol, dá para se dizer assim, que é uma das líderes desse time, uma das capitãs, goleira de seleção, e que se lesionou ano passado, e isso abriu espaço para a Nicole, recém-contratada, assumir a vaga e fazer um ano espetacular. A Nicole foi incrível. A Kemily também, quando jogou, sempre deu conta do recado, conhece a casa, mas isso é uma coisa ali meio que sabida de todo mundo. Quando a Lelê estivesse em forma, estivesse bem, que foi agora esse começo de ano, já no final do ano passado ela já jogou, né? Mas agora 100% mesmo, ela começa a temporada e já começa como titular no gol. Na zaga, uma mudança considerável já, né? Começando a falar de esquema aí, que foi o ajuste com 3 zagueiras, né? Acho que isso já era uma coisa que o Lucas queria ter feito ano passado. Ele chegou a fazer um ou outro jogo nessa formação, mas até pela pouca opção no setor, ficou meio que deixado de lado, assim, e esse ano voltou com força, que é essa presença de 3 defensoras
fazendo uma linha de 3 ali, né, na saída de bola e tal. E aí pela direita jogou a Thaís Regina, estreante, que estava no Flamengo, né. No meio a Marisa, zagueira já histórica aí com o clube, que sempre dá conta do recado. Pela esquerda, a Letícia Telles, que veio do Bragantino, formou esse trio defensivo. Logo à frente delas, a Dayana Rodrigues, uma espécie de camisa 5, substituta natural da Ju, né? A Juliana Ferreira. E junto com a Zanotti e a Andressa Alves, ali meio que se aproximando do ataque, mas também sendo uma meio campista, acompanhadas pelas duas alas. A Leticinha, pelo lado direito, e a Tamires, a mãe aí de volta também, após lesão aí no segundo semestre do ano passado, ela voltou a jogar como titular, já recuperada 100%, jogou muito, né, 2 assistências. E na frente, a dupla de ataque ali com o Robledo, com a colombiana Robledo, agora já também, né, já um pouco mais acostumada ao futebol brasileiro, mas ainda em adaptação, acredito. E a Ariel Godoy, que acabou de vir do São Paulo também, reforço importante, que a gente vai falar um pouco aí desse novo cenário do time, né? O que deu para ver de cara, assim? O Corinthians vai ter sempre uma... Não importa qual a formação, qual o esquema, isso é uma coisa, né, que já assistiu os jogos a gente sabe, o Corinthians tem uma identidade, assim, e uma das principais características, um dos princípios do Corinthians feminino hoje é essa marcação-pressão muito alta, e isso já deu para ver de cara que continua e vai ser talvez ainda mais forte do que ano passado. Então esse jogo contra o Grêmio, logo de cara a gente já viu, por exemplo, uma saída de bola do Grêmio, bola com a goleira no tiro de meta, e a gente já viu ali o Corinthians pressionando muito alto, o time inteiro no campo de ataque, em bloco alto, pressionante mesmo, indo para cima. Lembro de um lance ali, por volta dos 10 minutos, que quase foi gol da Ariel Godoy, inclusive, que o Corinthians encaixou a marcação, uma marcação individual muito alta, e o Grêmio foi tentar sair jogando, forçou uma bola no meio de campo, a Zanotti já veio rasgando, fisicamente ela vai estar voando esse ano, tenho certeza, ela já se mostrou muito bem nesse começo de ano, e ela já entrou rasgando aqui na meia, roubou a bola, antecipou, roubou, caminhou um pouco à frente e deu o passe para dentro para a Ariel, que estava livre assim, logo da entrada da área ela bateu mal, não foi uma boa finalização, mas ali foi um lance bem característico do que vai ser esse Corinthians aí na maior parte dos jogos esse ano, especialmente contra equipes que não são as equipes que vão competir de igual para igual com a gente, como é o caso do Grêmio, né, que até fez um grande ano passado e que ficou em sexto, né, uma campanha ótima para a projeção ali do clube e do investimento que tem. Mas é isso, então foi uma jogada ali muito que já deu para entender um pouco de como ia funcionar o time, assim. Então é isso, pressão alta, um bloco lá em cima, com a linha de defensoras basicamente ali em cima da linha do meio de campo, pressionando. Outra característica muito forte desse time é quando rouba a bola, já tenta acionar ali o gol o mais rápido possível. Também a presença de muita gente dentro da área, então em várias situações a gente viu a presença de 4, 5 jogadores do Corinthians dentro da área para tentar a finalização. Isso também é uma coisa marcante do Corinthians, desde lá do Arthur lá atrás até o Lucas ano passado enfatizava muito isso e dava para ver nos jogos. E uma coisa que me chamou bastante atenção também, acho que isso é uma mudança significativa, né, que é uma adaptação a essa característica de jogar com 3 zagueiras, e que muitas vezes as pessoas pensam que vai ser um time defensivo por jogar com 3 zagueiros, mas na verdade isso é uma falsa relação que a gente faz, um senso comum, né, de que 3 zagueiros vai ser um time defensivo, e não é. E acho que a maior mostra disso foi a liberdade que as duas alas tinham, né? Então, ano passado, que a gente jogou basicamente a maior parte do ano com linha de 4, as alas tinham que se controlar um pouco mais. E aí, por exemplo, nessas, a Leticinha, que é uma atleta de bastante intensidade ofensiva, ela mal jogou ano passado. Jogou bastante a Isabela, que tinha um vigor físico, que marcava bem, tinha uma bola aérea muito forte. Ela era presença certa, assim, no time titular do Corinthians. E esse ano, por causa das 3 zagueiras já jogando, ele pôde soltar mais um pouco as laterais. Então a Leticinha pela direita voando, caindo por dentro, invadindo a área. Do outro lado a Tamires com bastante liberdade, jogando quase como uma ponta. Quase todas as nossas melhores chances foi pela esquerda, ali com ela, inclusive 2 assistências.
Então, um grande jogo das duas laterais, eu gostei muito dessa característica do time. E acho que foi a coisa que mais me chamou a atenção, assim, dessa equipe. O que mais? Uma outra coisa que me chamou bastante atenção foi a postura do meio de campo ali. Então, o meio de campo foi formado basicamente ali com a Dayana, que veio do Grêmio, né? Dayana Rodrigues, com a Gabi Zanotti e a Andressa Alves. E aí o que acontecia? Sem bola, a Dayana era um motorzinho de marcação ali, né? Um cão de guarda ali, bem substituto natural da Juliana, né? Da Juliana Ferreira. Marcação muito intensa ali, com bastante vigor físico, dando dividida. Mas, quando o time recuperava a bola, a gente percebia, né, quando a gente entrava em organização ofensiva, a gente percebia mais a presença da Zanotti baixando e vindo buscar a bola aqui atrás. Às vezes a Andressa Alves também, mas mais a Zanotti foi nesse primeiro tempo ali. E a Dayana subia, ela ganhava espaço para tentar entrar na área e ser mais uma dessas jogadoras com presença diária ali para tentar uma finalização. Enfim, ela participava do ataque mais ali para tentar finalizar do que exatamente para construir, né? Então isso é uma característica interessante, essa variação que acontecia ali entre as volantes. Isso claramente é um trabalho, é treino, não é bagunça, com certeza não é. E à frente ali, né, a Andressa Alves, ela buscava um pouco a bola também no meio de campo, mas ela também entrava bastante na área, fazendo companhia ali para Robledo. Foi importante no jogo, cavou algumas faltas, deu amarelo para algumas adversárias, inclusive, se eu não me engano, a expulsão da atleta do Grêmio foi, um dos 2 amarelos foi envolvida com a Robledo, sempre muito agressiva, caindo para dentro, indo pro drible, buscando contato. E a Ariel Godoy, né, que veio de São Paulo, uma atleta que já tem 30 anos, né, 30 ou 31, não lembro exatamente, mas que já é uma atleta que não é nova, mas que veio aí com a dura missão aí de substituir, né, o ataque, um pouco do que a gente perdeu ali no ataque do Corinthians do ano passado, que eu acho que é a nossa parte mais delicada aí para esse ano. Não porque eu me preocupo com quem está no ataque hoje, mas porque as saídas do ano passado foram muito relevantes, né? Porque não eram só destaques do clube, como também da seleção, e acima de tudo que sabiam muito da mentalidade do Corinthians, estavam ali faz bastante tempo, né? As 3 atletas que saíram, as principais, vão fazer muita falta, né? Que é a Gabi Portillo, a Jennifer e a Milene, né? Então, basicamente ali 3 pessoas que jogavam muito, né? 3 atletas que jogaram muito no passado saíram, assim. Então, todo respeito aí a quem chegou, acho que vai funcionar, mas vai ser uma missão difícil aí, e eu espero que dê certo, né? Então a Ariel, deu pra ver nesse jogo que ela vai brigar bastante, ela vai se movimentar, ela sai da área, ela busca a bola, ela tenta partir em velocidade, ela briga bastante com as defensoras, ela boa de cabeça, ela vai brigar sempre por essa bola aérea. Ela nunca foi de fazer muitos gols, né, brigar por artilharia, eu pelo menos não lembro, assim, não tenho essa estatística, mas eu acho que do que eu me lembro aí nos últimos anos, ela nunca brigou ali pela artilharia, ou não foi uma coisa regular pelo menos, mas é um atacante importante que pode se adaptar, e claro, né, mais importante de tudo, aí, o principal reforço do ano, a Andressa Alves aí, né, que tem uma trajetória maravilhosa no futebol aí, fazendo sucesso no Barcelona, vestindo a 10 do Barcelona, né? Vestindo a camisa da Roma, jogando nos Estados Unidos. Então, uma atleta muito experiente e que tem muito amor pelo clube, e ela tem tudo para assumir essa identificação e colocar isso em campo e traduzir isso em gols com a experiência e com a calma dela, como foi nesse jogo, fazendo 2 gols. Foi muito importante a participação dela, mais do que até o desempenho, de falar, nossa, que futebol incrível ela jogou, acho que nem foi tanto sobre isso, mas a importância de já começar marcando para dar confiança, para se sentir em casa, para receber um carinho do torcedor. Então, muito legal a estreia dela. E eu acho que é um pouco isso, assim, né? Esse foi um jogo que eu queria falar mais dele, taticamente, assim, além do que a gente já destacou. Mas ele teve esse fator da expulsão muito cedo, né? Ali por volta dos 35, 40 minutos, não lembro. Teve a expulsão muito cedo, acho que foi uns 35 mais ou menos. E isso condicionou totalmente o jogo. Então, basicamente tudo que eu tô falando aqui é do primeiro tempo, quando ainda tinha um equilíbrio ali. Depois o jogo virou uma coisa muito singular, assim, né? Porque logo que sai a expulsão, o Corinthians faz as 3 alterações ali, né, nos 40 minutos do primeiro tempo. O Lucas foi muito corajoso, eu acho que tem que destacar isso, porque
ele estava corajoso e com vontade de traduzir essa expulsão em vantagem e de abrir o placar ali. Logo em seguida, quando aquele baque veio, ele já quis morder e ir para cima e funcionou perfeitamente, cara. Então, assim, a torcida gosta de reclamar quando faz alguma substituição tardia, que não mexe bem e tal. Então, e quando mexe bem aí, será que teve elogios aí fora? Espero que sim, porque foi muito inteligente ali. Que foi o quê, né? Assim que teve a expulsão da jogadora do Grêmio, ele primeiro tirou a zagueira, a Letícia Telles, que estava indo bem, eu estava gostando do desempenho dela, mas ela já tinha amarelo. Então, ali para evitar uma expulsão e voltar a ter o mesmo número de jogadoras ali nos dois times, ele já sacou a Letícia Telles, né? Talvez possa ter outro motivo, mas com certeza o amarelo pesou. Colocou a Thaís Ferreira para fazer a sua estreia em campo. Ele sacou a Dayana, não ia mais precisar dessa marcação apertada, né? A gente ia ficar muito mais com a bola. A gente ia ficar bastante com a bola nesse momento do jogo, então ele sacou ela, colocou a Duda Sampaio para aí sim passar a ser essa jogadora que com bola ia fazer a distribuição, ia ser uma regista, como a gente já ouviu por aí, né, esse termo, que é esse camisa, é tipo um primeiro volante, mas de fazer a saída de bola, sabe? Isso que eu falei que a Zanotti vinha fazer a saída de bola, trocando com a Dayana, agora não precisava mais trocar, porque a Dayana virou a Duda, e a Duda tem um passe incrível, um controle de bola sensacional, uma ritmista, né? Ela coloca a bola aqui, coloca lá, circula a bola, ela sabe muito bem controlar o ritmo do jogo. E aí ela controlou, pôs a bola embaixo do braço, controlou ali o meio de campo. Quem mais que entrou? Aí saiu a Robledo, né? E entrou a Vicky Albuquerque. E aí, cara, foi assim, ó, coisa de 2 minutos que fez as substituições. O Corinthians pegou a bola na Duda Sampaio, no meio de campo ali, no começo do meio de campo ela carregou um pouquinho e lançou a Tamires, que também, né? Então, a participação de uma que tinha acabado de entrar, a participação da Tamires, que estava jogando praticamente como uma ponta ali, uma ala esquerda com muita liberdade, já deu passe de primeira para dentro. A Vicky, que acabou de entrar, dominou com a direita, ajeitou para a esquerda e bateu no canto da goleira, no canto oposto. Bola cruzada ali, matou. E é isso, né? Essa é a Vicky. Essa é a Vicky, ela entrou num momento difícil do jogo, mas que a gente estava em vantagem e ela, com a estrela dela, rapidamente converteu isso no primeiro gol da partida. E a partir dali, assim, sem ser indelicado com o Grêmio, mas a partir dali acabou, né? Porque o time com um a menos já é tecnicamente mais fraco. É um time, né, que dificilmente conseguiria até 11 contra 11 ali segurar o Corinthians no jogo único mata-mata, assim, né? Às vezes acontece, mas enfim, a gente sabe que o Corinthians era favorito demais e a partir do momento que tá com a menos e atrás do placar fica muito difícil. E pronto, cara. Então, tacada de mestre ali do Lucas, foi substituições certeiras, o Corinthians dominou o jogo, logo em seguida fez a Tamires deu outro passe, ela recebeu outra bola, né? Ele foi à linha de fundo, tocou para trás, André Salves fez o gol, 2-0, maravilhoso. E a gente foi pro intervalo com 2-0, tranquilo ali, foi... O jogo ali matou, e aí é muito difícil falar do segundo tempo, né? Porque daí virou mais um, tipo, a gente vai se preservar aqui, o Grêmio tentando não tomar mais gol ali, não tem porque a gente forçar para fazer mais, né? Então o jogo já ficou muito condicionado a partir dali. Mas foi interessante que quando a Duda entrou, começou a fazer esse controle de bola ali atrás, isso no segundo tempo todo também, aí a Zanotti ganhou liberdade para ir à frente e virar de novo essa mais jogadora de ataque ali, de brigar na frente, cabeceio, segurar a zagueira, fazer tabela, enfim, Zanotti fazendo tudo que ela sabe, né? Jogando, buscando bola atrás no primeiro tempo, depois jogando na frente, brigando com as zagueiras ali. A bicha é braba, fisicamente ela parece estar muito bem. Teve um lance também que a ponta foi lançada, e aí você vê ali a Zanotti fazendo a ultrapassagem, passando a milhão, correndo, ultrapassando várias jogadoras, companheiras e adversárias. Ela passou a milhão, entrou na área para tentar o cabeceio, né? A corrida dela chamou muita atenção ali. Eu acho que se ela tiver bem fisicamente como tudo aponta, tem tudo para ser um ano incrível dela. Ela quer, a gente sabe que ela não é de ter lesão, ela teve 2 anos muito difíceis, mas ainda assim foi rainha da América no passado e ela tá com fome de bola para fazer um ano incrível, especialmente fisicamente, assim, eu acho que ela vai destruir esse ano fisicamente. Então foi bem legal de ver isso. E o que mais que dá pra gente destacar? Acho que a Andressa, né, começando com 2 gols aí, eu já falei, muito importante para ganhar confiança, para ganhar um carinho ali da torcida. E o que foi massa foi que no segundo tempo, quando a Tamires saiu, quem virou ala foi a Andressa, né? Então isso foi muito interessante também. A Andressa Alves virou, né, uma jogadora canhota.
virou ala ali para segurar um pouco a bola, né? Para controlar um pouco o jogo por ali. Eu achei interessante isso. Claro que não é a dela, claro que não é onde ela quer jogar. Ela não vai virar uma reserva da Thamires, né? Não vai virar uma substituta da Thamires nunca. Mas é interessante ter essas alternativas e isso, né? A gente sempre vai cair um pouco nessa comparação, por mais que a gente não goste, o Lucas nunca não gosta muito disso. Mas, por exemplo, isso era uma coisa que o Arthur fazia muito, né? Adaptar jogadoras, pensar. E eu acho que o Lucas, em 2024, foi uma das reclamações que a gente ouviu um pouco dele, né? Sobre ele, que era de fazer poucas adaptações, de tirar um coelho da cartola e meter uma improvisação, sabe? Surpreender um pouco. Então, a gente lembra que o Arthur Elias, assim, não só de transformar uma jogadora como a Marisa, né, de volante para zagueira, que virou uma das melhores zagueiras do país, hoje fez uma partida sensacional de novo, né, principalmente com a bola no pé, saindo jogando, mas de transformar ela em zagueira, uma zagueira incrível, mas também de fazer coisas como colocar a Diane numa lateral direita, na zaga, de meia, de pegar a Yasmin e colocar em todas as posições do lado esquerdo, mas chama muita atenção quando ela jogava de zagueira, por exemplo. Então, por exemplo, ano passado, talvez tivesse a ideia de jogar com 3 zagueiras, mas faltava peças. Aí, sabe, a Yasmin podia ser deslocada ali, fazer uma terceira zagueira, qualificar a saída de bola, ter ofensividade, mas estar protegida. Enfim, ela sabe fazer isso, mas não fez nenhuma vez. A Isabela também, acho que até em algum momento foi testada como zagueira, mas não jogou muito. Enfim, eu acho que talvez era um ano de adaptação, de entender algumas coisas e de arriscar menos. E esse ano parece que já teve um pouquinho mais, assim, né? Já veio com 3 zagueiras, já veio com jogadoras novas saindo jogando, com jogadores considerados titulares no banco, e sempre vai ter essa rotação muito grande. De fazer esse improviso, por exemplo, colocar uma Andressa Alves para fazer a ala esquerda ali em determinado momento. Eu acho que tá tudo bem, eu acho que isso é sempre uma coisa que vem a somar, né? Claro, né? Sem muita maluquice, assim, mas às vezes é numa dessa que a coisa sai, sabe? Eu acho que tem que arriscar e ele arriscou bem esse jogo, foi corajoso, gostei muito do trabalho dele nessa partida. Então, foi muito legal, assim. Eu gostei, não foi nossa, que desempenho maravilhoso, foi um jogo, claro, muito condicionado por essa expulsão, até lá o jogo estava equilibrado. Mas eu acho que é um bom jeito de começar o ano. 3-0, controle de jogo, testou jogadoras, rodou o elenco, fez todas as substituições, fez substituições muito cedo, que também é uma coisa que não acontecia muito. Eu acho que isso está dentro também dessa questão de ter ousadia e coragem, né? Então essas 3 substituições logo ali de cara no primeiro tempo foi legal demais de ver. E acho que é isso, assim, o jogo foi nessa toada aí, foi muito legal. Agora vem o Cruzeiro, né, pela frente, então um grande jogo aí contra um dos principais adversários aí do ano, né, que vai concorrer a títulos junto com a gente. Cruzeiro tá montando um timão aí, que tirou da gente a Isabela, por exemplo, que é uma jogadoraça, na minha opinião, sou muito fã dela, que aí tá contando aí com um retorno de atleta importante que se lesionou no ano passado, né, a Gabi Soares, enfim, que tem ali a Bianca Brasil, né, como camisa 10, destaque do time também, enfim, o Jonas, né, um técnico sensacional, então vai ser um adversário duríssimo. O Jonas é também mais um, assim como o Lucas, né, mas mais um técnico aí que cresceu ali junto da escola Arthur Elias, né, que participou dos projetos junto com eles ali alguns anos atrás, né. Então tem ideias que são similares em alguns aspectos. Então acho que vai ser um jogo bem interessante no aspecto tático, mas também técnico por parte das atletas, enfim. Acho que vai ser muito legal. Uma pena que vai ser um jogo em São Bernardo, né? Porque exigiram que fosse um estádio com mais de 10 mil pessoas, então não poderia ser na Fazendinha. Também não dá para ser na Neoquímica Arena, né? Porque vai ter jogo da pré-Libertadores. Então vai ser um jogo muito legal. Vai ter amanhã, né? Que vai ter, aliás, hoje, nessa quarta, né? E que estou gravando na terça, mas vai sair na quarta esse conteúdo. Vai ser um jogo excelente. Estou ansioso para ver o que vai vir pela frente. E talvez aí, se bobear, se a gente tiver força, se tiver coragem, se tiver o que falar, a gente volta aqui para falar depois desse jogo. Para comentar, talvez antes da final se passar, ou se for eliminado, enfim, o que vier pela frente, a gente pode vir a comentar, ou então a gente faz um balanço no fim da competição. Ainda não sei a frequência que isso aqui vai ser feito, mas eu acho que vai ser bem legal esse jogo, estou bem ansioso para ver e espero conseguir assistir as outras partidas também, que agora eu confesso que não assisti ainda as outras partidas da competição, dessa primeira fase. Mas é isso. Eu acho que deu aqui pra gente falar um pouco, né, sobre o contexto desse jogo,
sobre o contexto desse início de ano, sobre os desafios aí que o Lucas Piscinato, o Breno Basso, que o Luiz Guilherme, que os analistas aí, o Bruno Fausti, o Gustavo Manara, enfim, todo o pessoal ali da comissão técnica vai ter esse ano. Acho que vai ser um desafio aí manter algumas atletas com saúde, né? Ter bastante um olhar cuidadoso aí para as atletas que já estão já mais experientes e que tiveram lesões importantes aí no ano passado, como Gabi Zanotti, como a Tamires, mas também de administrar aí esse elenco novo, entender esse novo, praticamente 1/3 do time que mudou, então tem muita coisa para entender aí nesse processo. Mas eu acho que vai ser um ano bem interessante, vai ser um ano bem legal de acompanhar. Agora a gente já acompanhando com mais experiência ali, com um olhar mais atento ao trabalho dessa comissão. E cada vez mais, né, o futebol feminino mais equilibrado, com outras equipes vindo competir, fazendo investimento. Então, acho que vai ser um ano incrível. Aí eu estou muito animado para estar aí acompanhando de perto, na medida do que der, um pouco do futebol feminino aí, né, desse ano. E que a gente só espera o melhor aí. Como a gente fala, né, foguete não tem ré, e o futebol feminino é um foguete que tá vindo forte faz tempo. E acho que é por isso que eu tô aqui tentando falar um pouco sobre isso. E tentar um pouco aí... surfar um pouco nesse negócio que vai longe aí, vai crescer muito, e vamos junto aí tentar somar de alguma forma, né? Então acho que é um pouco isso, esse é o balanço aí, um pouco desse início de ano do Corinthians, do que esperar. Eu acho que ainda vai ter algumas coisas pra gente ver bem, né? Eu quero ver mais da Letícia Monteiro, que jogou bem pouquinho nesse jogo, nem deu pra avaliar muito. Quero ver mais a Robledo jogando com espaço. Nesse jogo não atuou ainda a Jaqueline, a Eudmila, que mais? A Johnson, que foi bem no final do ano também, ainda não jogou. Yaya, que mais que a gente pode destacar aqui? Acho que eu quero ver mais dessas zagueiras também, né? Thais Regina, Letícia Teles, a Thaís Ferreira. Acho que todo mundo aí vai ter bastante coisa pra gente tentar descobrir. A Daniela Arias deve sair, então essas jogadoras devem ter bastante presença aí no time titular. Quero ver mais da Andressa Alves, claro, Juliette, enfim, Érica aí, espero muito também, de coração, que essa atleta maravilhosa, pessoa incrível, que se dedica muito, consiga ficar bem fisicamente o ano inteiro e fazer uma grande temporada, torço muito por ela. E é isso, acho que deu pra gente dar uma passadinha aí por todo mundo. Acho que vai ser uma temporada incrível e eu espero conseguir manter uma regularidade aqui, para falar de vez em quando com vocês. Sempre que tiver algo interessante eu quero tentar trazer aqui, quero que seja uma opinião assim, de alguma forma que some em algo. Eu não quero vir aqui e ficar falando de jogo, de resultado e dando análise rasa. Eu quero tentar produzir coisas mais legais, fazer desenho, esqueminha no campo, mostrar algumas coisas, quero prestar atenção individualmente em algumas atletas, quero ver o trabalho tático da comissão e tentar conseguir, sempre que tiver algo interessante, trazer para vocês. Então não sei ainda se vai ser semanal, se vai ser após os jogos, acho que não. Eu não sei ainda o formato, como eu falei, tudo que eu falei no começo do vídeo, relembrando. Mas eu quero que seja massa e que tenha alguém aqui comigo assistindo. Se uma pessoa vir aqui e falar que assistiu, que ouviu e achou legal, eu estou muito feliz. E acho que o começo é sempre assim, vai ser difícil. Não espero que isso aqui exploda nem nada disso, até porque o futebol feminino, ainda que esteja crescendo muito, ele ainda é um ovinho, assim, ele é pequeno. Então é isso, vamos aí, vamos acompanhando um pouco, espero ter coisas interessantes para falar. Vou ver se eu crio um nome essa semana, se eu faço uma página, coloque ali alguma coisinha que eu achar interessante. E vamos aí, vamos acompanhando. Muito obrigado quem esteve aqui comigo. Foi massa eu e a câmera falando aqui, já foi bem interessante. Eu não sabia se eu ia conseguir fazer isso, acho que rolou até de forma tranquila. E espero que dê certo, que seja massa, que eu consiga publicar isso aí nessa quarta, antes do jogo contra o Cruzeiro, que a gente se saia bem também nesse jogo e que seja uma grande temporada para todos nós. É isso. Um beijo no coração, um abraço para todo mundo. Valeu mesmo aí quem esteve aí nesse episódio piloto desse projeto e espero que tenha muito mais aí pela frente. Valeu, obrigado.